dentro do meio espírita, mas para fora dele. Porque o espiritismo ele se sustenta dialogando com qualquer área do conhecimento. Então, a grande contribuição do Herculano Pires, vale citar também do nosso estimado Carlos Embaçaí, no livro Que é a Morte, é de alguma maneira oferecer, né, a síntese cultural da humanidade sobre esse tema, tudo aquilo que foi produzido de forma racional, oferecer isso a vários setores da sociedade, como por exemplo a escola, que é um grande campo de aplicação para essa educação para a morte. Qual é a melhor bagagem que nós devemos transportar para a espiritualidade? Bem, essa é uma ótima pergunta. Isso nos lembra a mensagem dada pelo Espírito da Verdade na Revista Espírita de 1862, intitulada Uma Telha, onde ele conta a história de uma pessoa que passou por uma dificuldade, conseguiu, né, sair dela e achou que tudo estava resolvido, que tudo ele devia à sorte e ao acaso. E logo depois essa pessoa vem a realizar essa que é a mais importante das viagens, sem se preparar. E o Espírito da Verdade conclui nessa mensagem magnífica que nós devemos nos preparar e, de alguma maneira, organizar a nossa bagagem durante a vida física, que é, de alguma maneira, trocando mais, aprendendo mais, contribuindo para a mudança do mundo a partir da nossa mudança interior. O conhecimento de si mesmo é a maior revolução que o Espiritismo pode causar na sociedade. Não há como mudar o meio se não mudar o ser. É uma relação recíproca, onde o meio transformado auxilia, né, na vinda desses novos educandos, dessa nova geração que está surgindo, e o ser, se tornando melhor, também contribui de alguma maneira para modificar o meio. É uma relação de reciprocidade muito bonita e muito bem exemplificada por Herculano Pires no livro O Reino. Você cita Herculano Pires na maior parte das suas respostas. Para Emmanuel, ele foi o metro que melhor mediu Kardec. E qual é a sua definição para Herculano? Herculano Pires, ele foi, acima de tudo, um pensador, mas um pensador que não, de alguma maneira, caiu nos perigos do academicismo. Fez faculdade de filosofia depois de 40 anos. Então, alguém que não precisava de títulos, não precisava de honrarias para manifestar o seu pensamento que vinha se desenvolvendo desde muitos séculos. Herculano Pires é amigo, Herculano Pires é poeta, Herculano Pires é tradutor e é educador. Era o sonho dele ser professor, ele conseguiu realizar. Enfim, a menina dos olhos dele, o próprio filho me contou em São Paulo, o Herculano Ferraz Pires, foi a pedagogia espírita. Então ele lançou a revista Educação Espírita, que teve 6 volumes e não conseguiu dar prosseguimento por falta de apoio do movimento espírita. Então, a imagem que eu tenho do Herculano é a de um grande educador, porque o educador consegue ser cientista, filósofo, religioso. Ele é um ser, né, mais equilibrado, mais integrado, com todas as áreas do conhecimento humano, sem supervalorizar nenhuma. Andréia, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui conosco no Seara Espírita. Foi um prazer, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aprendendo com vocês, convivendo, trocando. Certamente voltarei ao Rio de Janeiro mais revigorado para continuar essa luta em defesa da obra de Allan Kardec. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. O programa agora traz Dona Isabel Salomão de Campos e o conhecimento espírita. Que Jesus nos ajude a vencer as nossas limitações, para que lhe sigamos os passos, os exemplos. É um trabalho que nós temos que fazer com a nossa alma, fazer conosco mesmo, no nosso íntimo, sem medo do que acontece no mundo, do que façam os poderosos da terra, as suas determinações, as suas incoerências, a falta de respeito que existe com a humanidade não deve nos preocupar, porque o mundo vai ser para você aquilo que você dele fizer. É conquista sua, individual. O Brasil pode estar ruim para todos e estar bom para você. Então é você que define a sua caminhada de ascensão espiritual.
É você que conquista e que realiza a sua própria felicidade. Ela definitivamente não está nas mãos de quem quer que seja. É você e Jesus. À luz da doutrina espírita, você vai vencendo as pedras do caminho, vai se desvencilhando dos espinhos que muitas vezes sangram os pés dos caminhantes e vai alcançando a compreensão espiritual que lhe pacifica e lhe dá paz íntima. Embora lá fora tenha tumulto, tenha até guerra, mas a paz está se fazendo em seu coração, porque você está trabalhando por ela, fazendo paz onde você estiver, usando a sua palavra, os seus sentimentos, as suas opções, para que haja paz, e ela haverá. Embora o mundo desnorteado, a paz íntima haverá para você. Ela é conquista sua. E nós sabemos perfeitamente, pelo trabalho sublime que Deus concede a todos os seus filhos, através da mediunidade com Jesus, porque a mediunidade com Jesus é o trabalhador sempre presente, sempre atento, sempre disponível para o trabalho do Evangelho, para atendimento ao próximo. Se você estuda a doutrina espírita, você está possibilitado a ser útil em nome do Cristo. Você, então, está conquistando para você aquela felicidade que o ladrão não rouba e que o mundo jamais destruirá. Então, estude a doutrina espírita porque você é médium. E a mediunidade nos dá esta alegria. A mediunidade é o amor de Deus para os seus filhos, a fim de que ninguém fique distanciado ou desambientado do mundo espiritual. Todas as pessoas podem estar ligadas a Jesus, a Deus, por este elo de luz que a mediunidade nos possibilita. É através dela que a sua prece vai subir, vai alcançar os planos superiores. Então, a sua vida não depende dos outros. E precisamos, então, estudar a doutrina para que nós sejamos capazes de comandar a nossa vontade, de optar para o trabalho do bem. Então, a melhor e a maior bênção que a humanidade recebeu foi a vinda do Cristo, o trabalho de Jesus, os exemplos, a sua renúncia, para que nós encontrássemos nele ombros fortes, as marcas dos seus pés, nos apontando o caminho da redenção. E nós, então, sabemos que pela mensagem espírita, Jesus está vivo entre nós, é nosso médico, é nosso advogado, é o nosso irmão mais velho, que não nos abandona. O mundo pode até te abandonar, as criaturas mais queridas podem ignorarem as lágrimas que lavam o seu rosto. Jesus é seu amigo, lhe conhece sempre, lhe ama, peça por ele, ore. Nós não podemos ficar por conta desse mundo enlouquecido. Por quê? O mundo é maravilhoso, o mundo é criação de Deus, é um rico em todas as grandezas que o homem necessita para ele ser feliz. Mas a humanidade, os habitantes do planeta, é que não estão seguindo as orientações de Deus que o seu governador trouxe à Terra, que é Jesus. Como Jesus é amor, como Jesus é paz, ele está tranquilamente aguardando que você se decida a segui-lo. Ele está aguardando que a humanidade o eleja o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso na paz divina, na paz que ele anunciou. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo a conhece, mas como meu Pai me ensinou a vivenciá-la. Então ele renunciou